Não me lembro de outros mais. Você abriu aí sua Bíblia? Nós começamos no versículo 1 desse primeiro capítulo de Tiago. É a forma como a gente faz aqui na nossa igreja. Talvez tenha um ou dois visitantes pela primeira vez. Então a gente expõe o texto de uma forma completa, explicando os versículos aí, enfim, fazendo com que o próprio texto se mostre para nós, né? Então a gente falou sobre a tônica desse primeiro capítulo, e não só do primeiro capítulo, mas do livro inteiro, que tem a ver com as provações. E a gente está pensando nessa passagem de ano, justamente que o ano que vem pode ser um ano tanto quanto esse ano foi de provações, principalmente porque é ano de eleições, né? Então a gente deve se preocupar sim, orar sim, mas na medida da sabedoria que vem da palavra de Deus, que é descansando no poder de Deus, né? Então as provações podem vir, podem diminuir, mas podem aumentar também para o ano que vem. Coisas pessoais, trabalho, profissão, família, podem vir coisas piores pela frente, mas a própria Bíblia já prevê isso na vida do cristão, né? Falamos sobre isso bastante nas últimas semanas. Falamos que a provação é uma possibilidade que Deus dá para promover crescimento na nossa vida, certo? Então, quando a gente é aprovado na nossa aprovação, isso gera perseverança e gera fé na nossa vida. E nós brincamos, quando você pede fé para Deus, o que Ele dá? Provação. Porque é a aprovação que vai gerar fé na nossa vida e perseverança, né? E isso tem efeito completo quando a gente é aprovado, porque isso torna-nos mais maduros na fé. Então a gente falou bastante sobre isso, né? De que a maturidade que é ideal na vida de um cristão é a maturidade que vem através do conhecimento da palavra de Deus. É ela quem talha, quem cunha em nós, né, um caráter aprovado, né? À medida em que a gente vai passando pelos problemas, pelas dificuldades, isso vai fazendo a gente crescer e vai aparecendo novas provações, novos problemas, né? Então você vai lembrar que os problemas que você tinha na adolescência, que você falava, nossa, eu vou morrer porque eu perdi uma amiga, né? O ano que vem essa amiga não vai cair na minha classe, né? Você vai perceber com o tempo que isso não são os principais problemas que a gente passa na vida. Logo a gente chega na juventude, a gente tem uma desilusão sentimental e a gente acha que o mundo vai cair na nossa cabeça, né? Nossa, agora eu não vou sobreviver. Aí você ouve lá no seu rádio Bruno e Marrone, né? E você chora as pitangas, né? Do Duque Dalvan, né? Não faz essas caras não, que eu sei que vocês conhecem, né? Hã? E aí você acha que aquilo ali é o fim da picada, né? E aí quando você chega um pouquinho mais para frente, você fala, nossa, como eu era tolo, né? Puxa, aquilo não era um dos maiores problemas que a gente enfrenta na vida, né? Aí você fala assim, puxa, agora então eu preciso, com a alto da minha maturidade, ter uma profissão, uma formação melhor, um salário melhor, uma casa melhor, né? Que são todas essas preocupações, desde a adolescência, são preocupações reais, né, gente? Não estamos entrando no mérito da questão. Mas aí lá na frente, quando você chegar um pouquinho mais na frente, você vai ter a sua esposa, o seu marido, né? Aí você vai perceber que comprar aquela primeira moto não era um dos maiores problemas que a gente enfrenta na vida, né? Você vai perceber que a sua formação profissional não é aquilo que tanto preocupa um homem na terra, ou a mulher, né? Bom, e assim vai a vida. A gente vai chegar lá na frente, nossos cabelinhos brancos, né? Depois de ter passado tantas coisas na vida. Talvez você vai fazer o mesmo movimento que Salomão fez, né? Você vai olhar para trás e falar, puxa, tudo é vaidade.
é como correr atrás do vento, né? Importante é ter saúde, né? Você vai tornando aquelas experiências que você passou menos difíceis, o tempo vai tornando isso, né? Mas não só isso, o conhecimento que a Bíblia nos traz, não só esse conhecimento de vida, principalmente o conhecimento que a Bíblia nos traz, vai trazendo essa sabedoria de lidar com a vida, priorizando o reino, e aí você vai percebendo que as coisas dessa vida são fugazes, são passageiras, que é muito mais fácil administrar, né? Se a gente coloca o coração em Deus. Isso é experiência com a palavra de Deus, né? É a maturidade cristã que vai trazendo isso para a gente. A Bíblia vai dizer que a gente se torna como adulto, a gente não trata as coisas mais como crianças, né? Que desejam um leitinho espiritual. Pelo contrário, a gente se torna mestre na palavra de Deus. A gente vai alcançando uma estatura que a Bíblia fala que é de varão perfeito, né? Adquirindo o conhecimento, e esse conhecimento mexendo e trabalhando com você, e aí você não compra umas brigas que você comprava lá atrás, né? Você não chega à beira de alguns abismos que você chegava lá atrás, né? Você pega atalhos como aquele jogador experiente, né? Você fala, puxa, como que um jogador como o Zé Roberto joga ainda com 40 e tantos anos, né? Bom, ele não corre mais como corria quando era um adolescente, mas agora ele, como diz na linguagem do futebol, agora ele corre certo, né? Ele pega os atalhos ali dentro de campo e não se desgasta tanto, né? Pois é, a vida espiritual também a gente faz isso. Na vida espiritual a gente faz isso também, né? Em contraste com essa imaturidade, essa tolice, Salomão lá em Provérbios fala de uma pessoa que é madura e é experiente, é sábia à medida em que ela teme a Deus, né? E aí, em contrapartida, ou em contraposição, ou em contraste com isso, Salomão fala da tolice, né? Fala da tolice. Ele vai falar que o pai tolo é aquele que não disciplina o seu filho, que recolhe a vara, né? Que a mãe tola é aquela que não edifica o seu lar, não edifica a sua casa, né? Então ele vai falar que o jovem tolo é aquele que não respeita os pais, que não obedece à vontade dos pais. Ele vai dizer que a pessoa tola é aquela que não teme a Deus, porque esse é o princípio que rege uma vida sábia, é temer a Deus. Aí Tiago está falando da mesma coisa, né? Ele está dizendo que as provações geram essa sabedoria na nossa vida. Então, por isso que ele diz, quando você passar por diversas provações, fique muito contente, porque Deus está investindo na sabedoria e na maturidade na sua vida, né? E aí a gente viu depois que a pessoa que não tem essa maturidade, o que ela precisa fazer? Ela precisa pedir a Deus essa sabedoria, que Ele não vai negar para ninguém, porque Ele já fez isso, Ele já prometeu que vai dar essa sabedoria através do conhecimento da sua palavra. A palavra diz que a gente erra quando não conhece a Deus e nem o seu poder, não é? Pois é, então a palavra de Deus diz isso. Então peça sem vacilar, o texto diz. Não seja aquela pessoa que é instável, que tem a mente dividida, né? Aquela pessoa que, em outra ilustração, aquela pessoa que põe um pé em cada canoa. Isso não vai dar certo, né? Você entrar num rio com um pé em cada canoa, né? Isso não vai dar certo. Depois ele vai dizer, semana passada a gente falou sobre isso, ele vai fazer um comparativo entre a pessoa rica e uma pessoa pobre. E ele vai falar que a pessoa pobre deve se alegrar naquilo que realmente importa, que é a riqueza que vem de Deus, né? Ela não deve lamentar por ser pobre financeiramente, mas por ser rica no reino dos céus, por ser rica da riqueza que procede de Deus. E aí, em contraste a isso, ele diz para o rico não se gloriar em sua riqueza financeira, porque não é essa riqueza
que é a riqueza que importa para o reino, né? E no fim ele faz uma crítica tanto ao pobre, que se inferioriza na sua pobreza, que não consegue enxergar a riqueza do reino na sua vida, e também ele critica o rico que se garante, né, na sua riqueza, nos seus bens, e não naquilo que o torna pobre diante de Deus, na sua insignificância, né, na sua limitação diante de Deus. Né? Muito bem, então aí a gente chega no versículo 13, que é o texto que a gente vai ver hoje. Ô Didi, cadê as palavras aí? Sumiu tudo? Dá uma olhadinha lá. Está com o pendrive aí, Didi? Abre o pendrive, veja se no pendrive está tudo certinho, aí depois você salva de novo. Enquanto isso a gente lê o texto, versículo 13, a gente vai ler até o 18, tá bom? Diz assim, ó: e quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança, pois por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Até aí. Bom, a gente dividiu esse texto todo, desde o primeiro versículo, em algumas questões importantes. A primeira dela é que a gente deve ter a atitude correta, ou seja, quando a gente fala de perseverança, a gente tem que se alegrar diante das provações. Então, essa é a atitude correta de um cristão em meio às provações. A segunda coisa que a gente percebeu nesse texto é que a gente precisa atender ao apelo adequado. Ou seja, em meio a esses momentos de provação, né, o apelo adequado é para que a gente tenha sabedoria diante dessas dificuldades. Então, a gente poderia atender a um apelo inadequado nesse momento? Claro que sim. Como? Reagindo às provações de forma a não ser aprovado. Tá? Então, murmurando, né? Ou tomando uma atitude própria para resolver os problemas das provações. Né? A gente poderia
em meio às provações, fugir das provações, né? A gente podia, em meio às provações, agir com truculência ou com aspereza, né? Ou com descontrole, né? Ou mesmo qualquer tipo de situação ou qualquer tipo de postura que não seja confiar em Deus. Agora, é fácil a gente tomar esse tipo de atitude, atender a esse apelo inadequado? Sim, é muito fácil. A partir do momento em que a verdade das Escrituras não estão na ponta da nossa língua, né? É por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar prontos a dar razão da fé que confessamos, né? Toda vez que alguém nos exigir respostas à fé que nós professamos ter, isso tem que estar na ponta da língua, né? O conhecimento tem que ser a primeira coisa que salta ao nosso coração. É assim que se porta um coração treinado na palavra de Deus. É assim que se porta uma mente treinada na palavra de Deus. Paulo fala isso aos romanos, né? Para que a gente tenha um culto racional, para que as nossas atitudes tenham a ver com um processo racional em relação à vontade de Deus, tá? Então, a vontade de Deus está na ponta da nossa língua, num processo racional que o nosso coração e a nossa mente passa a proferir o conhecimento que é gerado da palavra de Deus em nossas vidas, né? Então, não só o apelo adequado, nós temos também uma abordagem adequada. A abordagem adequada é aquela que nós nos olhamos diante da perspectiva de Deus, tá? Então, a perspectiva de Deus é que nós olhemos para nós, entendendo da nossa insignificância, das nossas limitações e de quem Deus é em nós, tá? Então, o pobre, ele olha para si e se gloria o que Deus fez nele, e não só na humildade da sua pobreza, tá? E o rico também da mesma forma, olhar na perspectiva de Deus, se ele é rico mesmo diante de Deus. O que gera isso é um processo de provação e de aprovação e de maturidade nas nossas vidas. É assim que funciona. E a abordagem correta é se olhar com os olhos de Deus, ok? Nem se olhar daquela forma em que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou em você, porque já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, né? Então, nem tão otimista a esse ponto, né? E nem tão pessimista, né? Ao ponto de não se deleitar na graça de Deus, né? Não se deleitar e não aproveitar no poder em que a graça de Deus é capaz de transformar as nossas vidas e nos dar uma outra perspectiva de vida. Bom, também temos que observar a expectativa adequada, e não só isso, também a inferência adequada, que é o que a gente está vendo hoje, a parte de vermelho. A inferência é a conclusão, tá? Então, é possível, em meio às provações, a gente tirar uma conclusão inadequada? É possível, sim. E o texto está nos alertando: olha, cuidado, tenham a conclusão de tudo isso adequada. Ou seja, é possível o nosso coração olhar numa situação de provação e de lutas e concluir que Deus perdeu o controle? Sim, claro que sim. Quando a bênção demora,
quando os planos não se concluem, quando os sonhos não se realizam, né? Quando a gente entende que Deus está demorando e é a hora da gente tomar uma atitude, né? Quando a gente age por nossas próprias forças, com as nossas próprias conclusões, né? Quando a gente age segundo a nossa própria sabedoria, quando a gente age e conclui a respeito dessa situação de provações, segundo a nossa própria experiência de vida, né? Ou seja, quando a resposta para a nossa questão, para a nossa dúvida, para o nosso momento, para a nossa situação, não vem da palavra de Deus, que é suficiente para as nossas vidas, né? Diz lá o texto que ela é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, né? Ela é útil para isso, e é totalmente inspirada, né? E ela é capaz de penetrar em nossas vidas e surtir efeito nas situações da nossa vida, ok? Então, qual que é a inferência correta? É crer. Qual que é a conclusão correta? É crer que Deus está no controle. Tá? Agora, como que ele mostra isso na sequência do texto? Como que ele coloca essas possibilidades, essas duas possibilidades na sequência do texto? Olha lá, dos versículos 13 e 16, ele fala de tentação. Né? Então, ele muda um pouquinho o assunto, né? Bom, ele está falando de provações que vêm de Deus, agora ele vai falar de uma tentação que vem de nós, do desejo do coração. E à medida que esse desejo do coração nosso, que está fora daqui, à medida em que ele é alimentado, é gerada uma outra situação, que não é a de provação que Deus colocou. Olha lá, versículo 13, ele diz: quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, porque não vem de Deus tentação. Ele não é tentado a fazer isso com ninguém, e ele a ninguém tenta. Pelo contrário, ela surge como um desejo do nosso coração, que quando alimentado, regado, quando ele produz fruto no nosso coração, ele gera o pecado. E quando o pecado é gerado e é consumado, esse pecado gera a morte. Perceba que a provação vem para trazer vida na nossa vida. Vem para trazer crescimento e maturidade e gerar transformação na nossa vida. E contrário a isso, tem o desejo do nosso coração, que age contra esse agir de Deus na nossa vida. E aquele momento, ele está dizendo, gente, que aquele momento exato em que você está rodeado de provações, você é tentado. Você é tentado a agir conforme o teu próprio coração. Então, naquele momento, rola um desafio ali, do teu coração com o desafio que Deus colocou. Perceba que parece que é o momento da maior luta do cristão. É um momento em que ele ou cresce espiritualmente, ou ele caminha para o pecado que gera a morte. Ou ele cresce para a vida, ou ele caminha para a morte. Ou ele cresce para a maturidade cristã, ou ele morre para a imaturidade do coração do homem. Isso é tão sério, né?
Isso é elementar, isso é vital para a vida espiritual do cristão. Tá? Em meio a tudo isso, está a sabedoria que vem da palavra de Deus, o conhecimento que vem da palavra de Deus. É Ele, o conhecimento da palavra de Deus, que vai te levar para lá, ou a ausência dele vai te descer para lá. E todo dia a gente passa por isso. Todo dia você é provado. Todo dia você passa por provações. Essas que vão gerar sabedoria no teu coração, que vai trazer crescimento, que vai aumentar a tua fé. Agora você consegue perceber, querido? Tem uma pergunta que o nosso coração sempre faz, o nosso, o meu e o seu, sempre faz, que é, talvez seja velada essa pergunta, né? Por que eu ainda estou passando por isso? Ou por que eu não consigo ter fé para isso? Tem uma outra pergunta que é clássica que o nosso coração faz. Por que eu sempre caio nos mesmos pecados? A resposta para essas perguntas do nosso coração está aqui, ó. Está aqui. O salmista já disse isso há mais de 2.600 anos atrás. Salmo capítulo 1 diz assim, ó: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos, e nem nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes, o seu prazer está, e nela, puxa vida, está aí o segredo, está aí o segredo do caminho de santificação, está aí o segredo do processo de maturação da nossa vida cristã, está aí, está aí o segredo. Mas todos nós sabemos disso já. Isso não é novidade para ninguém. É novidade para alguém? Que é a palavra de Deus que promove isso? Não é? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Há caminhos que para o homem são de paz e parece, né? Parece. Mas o final é de quê? É de morte e perdição. Consegue perceber esse paradigma, essa bifurcação que a gente se coloca todos os dias? Está ali, ó. Tem o caminho certo e tem o caminho errado. Bom, você pode ir pelo caminho certo e emitir aquela nota fiscal corretamente. Mas o nosso coração, ele fala assim, cara, aqui, esse caminho aqui é de... Pô, seja esperto, cara. Pô, seja esperto. Não tenta ser santo demais. Pô, você vai
Você vai declarar imposto de renda, pô, os caras estão te roubando, você trabalha 6 meses por ano para pagar imposto. Ah, ele está lá, os caras tudo roubando lá, desviando, está lá Lava Jato, lá a gente está vendo o que está acontecendo. Quantos trilhões foram desviados que se sabe, né? Olha lá, governo corrupto. Ah? Dá um jeitinho. Ah? Bem-aventurado é o homem que anda em qual caminho? Do seu próprio coração ou nos caminhos que a palavra de Deus nos propõe, né? Isso parece muito óbvio, né? Parece muito óbvio. Mas as tentações, elas são produzidas pelos nossos próprios desejos. Então, quando os caminhos são ruins, quando as dificuldades crescem de uma forma tão grande, são buracos que a gente mesmo cava. A Bíblia não fala que um abismo chama outro abismo? Ah? Mas sabe o que eu acho pior? Porque todo mundo passa por isso, todos nós, não é verdade? Esse processo. Alguns já alcançaram um caminho de maturidade maior. Ah? Conseguem tomar decisões sábias, de uma forma mais prática, mais fácil do que outros. Ah? Então, um novo convertido, teoricamente, conhece menos a palavra de Deus, está no caminho de aprender para tomar decisões na sua vida. Ah? O Novo Testamento inteiro, Paulo vai dizer em suas cartas que as mulheres mais velhas têm que o quê? Ensinar as mais novas, a elas serem boas esposas, cuidarem da sua vida de santidade, cuidarem dos seus maridos, da sua família. Fala dos anciãos, dos homens mais velhos, que são os responsáveis na igreja a ensinar os mais novos, a pastorear, a discipular. É assim que acontece no processo natural da vida cristã. Teoricamente. Agora, por que uns atingem a maturidade mais rápido do que outros? É esse processo aí. Qual é a minha disposição? Como é que eu estou lidando com essa situação aí? Como é que eu lido com os hábitos espirituais? Como é que eu aprendo? Como é que eu me dedico na leitura da palavra de Deus? E como é que eu me dedico ao conhecimento da palavra de Deus? Estava numa livraria essa semana, eu e a Tati, e aí comprando mais uns brinquedinhos, né? Aí tinha uma senhora lá com um carrinho de supermercado, uma senhora, jogando um monte de livro para dentro. Vai vender, revender em outro lugar, né? Sei lá. E ela estava conversando com um vendedor. Aí eu adoro essas coisas, porque ilustrações, né, acontecem nesses momentos, né? Está aqui uma delas. Aí o rapaz falou assim, por que você está comprando esses livros aí? Ela estava comprando livros sobre judaísmo, sobre Israel. Qual é o livro que conta a história de Israel, cara? Esse, tome. E qual acontece a cultura de Israel? Esse aqui, tome. E sobre os diversos judeus, né? As diversas escolas judaicas. Esse aqui, tome. E ela enchendo o carrinho. Aí o cara parou uma hora e eu ouvindo. O vendedor, senhora, por que a senhora está comprando tudo isso daí? Me desculpa perguntar. Ela falou assim, que eu tenho um amigo que é judeu. E eu quero me preparar melhor para falar do amor de Deus para ele. Quebrou. Uma senhora. Quebrou, né? Naquele momento, eu murchei. Fiquei bem murchinho. Peguei meus livrinhos, botei o rabinho entre as pernas e saí. Senhor, obrigado por essa lambada, né? Obrigado por esse tapa na orelha, né? A maturidade. Como que você investe um valor pensando na salvação de uma pessoa, de um amigo?
que legal isso, né? Eu fiquei muito feliz de ter visto aquela cena. Mas além disso, ele faz eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Que não está ali, né? Pulou lá. Olha lá. Não está. Mas ela vem aqui, ó. De onde vem a bondade e a tentação? A bondade, que é a sequência do texto, olha lá. Diz assim, ó. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Versículo 17 agora. Toda boa dádiva, ou bom presente, e perfeito, né, vem do alto, vem dos céus. Ele está falando que vai vir algum presente do céu? É claro que ele pode estar também falando de Jesus aqui, ok? Também. Mas quando ele está falando de toda boa dádiva, então é toda, não existe uma só. Tudo aquilo que vem de Deus, vem do céu. Mas vem do céu mesmo? É do céu que está vindo? Então, o cara está andando na rua, caiu um raio em cima dele lá, né? Ou ele encosta o carro dele debaixo da árvore lá, os passarinhos fazem a festa lá, né? Uma boa dádiva. Não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que existe um ambiente que é celestial. Se existe alguma coisa de boa nessa terra, isso é espelho do que há no céu, né? É de lá que veio o Filho, e é de lá que procede todas as coisas. De quem que ele está falando? Do ambiente, é das nuvens, é mesmo da eternidade, é da cidade santa, de onde é de cada lugar, se é que existe parede, é de lá que emana. Não, ele está falando que procede do próprio Deus. É dele que vem tudo aquilo que é bom, em contrapartida daquilo que é mal. Procede de quem? Do homem, do coração do homem. Então o que ele está dizendo é: não confie na sua própria sabedoria. Não confie no teu próprio coração, nas conclusões do teu intelecto. Olha o que ele fala na sequência. É do Pai que procede, que criou tudo, as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Ele é o mesmo. Ele é íntegro, né? Ao contrário do homem, né? Ao contrário do coração do homem, das conclusões do homem, né, Thales? Bom, quando a gente era menino, falava como menino, tinha as paixões de menino. Logo, quando a gente chega na juventude, a gente percebe que era tolice. Mas quando a gente chega na fase adulta, a fase da juventude é tolice. Mas quando a gente casa, a gente percebe que coisas da solteirice é tolice. Mas quando a gente fica mais velhos e tem filhos, ou se torna idoso, a gente percebe que muitas coisas na vida, ou quase todas, ou todas, são vaidade. É como correr atrás do vento. Porque a verdadeira sabedoria é temer a Deus, que é o bom da história, né? Ao contrário de nós, que somos maus. Então, no momento da provação, para onde você olha? Para os caminhos de Deus ou para os caminhos do homem? Onde é a tua fonte de captação? Quem é a sua fonte de captação? As decisões diárias da sua vida. Vai casar com quem? Qual é a fonte? Vai separar? Vai? Qual é a fonte que você está buscando essa conclusão?
Caminho dos pecadores, caminho de Deus. Você vai dar ouvidos à palavra de Deus, de onde procede toda boa dádiva, ou você vai dar ouvidos para o coração do homem, que é enganoso, que é pecaminoso e que é deturpador da vontade de Deus? Né? Parece muito óbvio, né? Parece muito óbvio. Mas acontece que, em meio a essas provações, a gente tem a tendência a olhar para o nosso coração mesmo. Porque em meio às provações, às lutas, a gente não consegue enxergar Deus? Que evangelho esse que prega uma vida que dá tudo certo? Parece uma vida de São Longuinho, né? Sabe, você já fez isso já? Eu já fiz. Coloca os palitinhos de fósforo na janela cruzado. São Longuinho, me faça achar tal coisa que eu dou 3 pulinhos, não é isso aí? Quem já fez isso aí? Levanta a mão em nome de Jesus. Amém, irmão, obrigado. Não me deixem sozinho nessa. Parece que é uma vida que você paga uma oferenda e vai dar tudo certo, não é? Aí você fala, não, eu não faço isso, pastor. Faz. Hã? E a Bíblia diz que você faz isso. Quer um exemplo? A Bíblia fala assim, ó, que você pede e não tem. Não é? E por que você não tem? Porque pedes mal. Pedes como? Por seus próprios desejos, aqueles que são pecaminosos. Pô! Então você faz uma oração pedindo um negócio para Deus, segundo aqueles teus desejos que são pecaminosos. Faz sentido isso? Nós somos meio esquizofrênicos espirituais, em alguns momentos. Estou usando bastante essa palavra esses dias, né? Não faz sentido isso. Então, quando a gente chega diante de Deus, a gente pede para Ele segundo nossos próprios desejos e proveitos. Isso não vai dar certo, mas é como uma oferenda. Você ora ali 1 hora, ajoelhado no milho, né? Alguns ajoelham. Cadê a Cíntia? Cíntia está aí? Ah, é Cíntia. A Cíntia ajoelha no cravo. Mas não é promessa não, é que tem um segredinho. O cravo ele é anti-inflamatório, né? Então ela fez uma cirurgia no joelho. Ela falou, pastor, estou ajoelhando no cravo, né? Já aproveita e já ora, já lá, aproveita o momento, né? Mas a gente usa a oração como uma oferenda, como um pensamento positivo. Não, eu vou orar bastante por isso, que 1 hora dá certo. Vou tentar convencer a Deus. Não é uma oferenda isso aí? É. Você chega no final do ano, virada do ano, você para aquele momento, solta os fogos lá. Se você faz como algumas pessoas, eu tenho mania de na hora dos fogos estar ali mentalmente, né, orando, falando, Deus, misericórdia de mim nesse próximo ano aí. Né? Geralmente é oração de final de ano, e geralmente os caras até fazem oração de final de ano. Né? É você pedindo um ano melhor para o ano que vem. E o que é isso? Quando você pede assim, Senhor, me dá um ano melhor, o ano de 2018. O que você está pedindo? Teu próprio proveito. Teus próprios desejos. Né? E Deus fala assim, por isso que você não recebe. Porque você não sabe pedir. Você pede para o teu próprio proveito. Tá? Pelo contrário, a Bíblia diz que quando a gente faz planos, a gente deve dizer o quê? É isso aí mesmo. Se Deus quiser. Não estou dizendo que você não deve fazer planos. Mas a palavra final dos teus planos, os teus sonhos, os teus desejos diante de Deus, e também não estou dizendo que você não deve pedir para Deus, né? Claro que deve, segundo o teu coração. Mas coordena o teu coração, para que ele deseje a vontade de Deus. É assim que os teus desejos vão ser cumpridos.
Mas como pedir dessa forma se o meu padrão, desculpe, se o meu padrão, se a palavra final para a minha vida não é essa daqui? Então você vai orar para comprar um carro, ou você vai comprar um carro, você não ora para consultar a Deus, é isso que eu devo fazer? Você vai usar o teu cartão de crédito, você não quer saber o que Deus acha disso. Não é verdade? Não é assim que a gente estoura o cartão de crédito? Estoura o cartão de crédito por quê? Porque está usando mal. Está usando mal. Está gastando mais do que ganha. Tem no Facebook, aparece de vez em quando lá, né? Segredo para o próximo ano, para que vocês não tenham dívidas. Aí está escrito, gaste menos do que você recebe. É isso. É isso. Mas o nosso coração, ele continua em meio às provações, atendendo ao apelo errado. A gente continua tendo a atitude errada. A gente continua tendo a abordagem errada e a expectativa errada. E muitas vezes até a inferência errada, a conclusão errada. No final de tudo, vai dar tudo errado, você vai falar assim, Deus me abandonou. Não é isso? Deus não está olhando para mim. E a Bíblia vai dizer assim, para você não olhar para o ímpio que prospera à sua frente. Você não tem isso. A Bíblia condena a inveja, condena sentimentos de amargura, de tristeza em relação a Deus, de decepção. Pelo contrário, a Bíblia fala assim, sabe do que se queixa, pois, o homem vivente? Ela mesma responde, queixa-se dos seus próprios delitos e pecados. Caramba! Então, marido, quando você critica a sua esposa, quando você reclama da sua esposa, a Bíblia está dizendo que você está reclamando dos seus próprios delitos e pecados. Esposa, quando você reclama do seu marido, a Bíblia fala que você está reclamando dos teus próprios delitos e pecados. Os nossos pecados são tão fortes e são tão provocadores que a gente tem um meio de se livrar com ele, é olhando para o pecado do outro, achando que o outro é mais pecador do que a gente. Nas mínimas coisas a gente faz isso. A gente tem a tendência a se achar melhor do que o outro. Mas o texto está continuando dizendo sobre a bondade, olha lá. Não se deixem enganar, meus amados irmãos, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, o Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de variação. Por sua bondade, sua vontade, própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Para finalizar, de onde vem a bondade de Deus e a tentação de Deus? Tem algo em comum aí. O caráter. Tiago está falando que o caráter de Deus é limpo. Ele está dizendo que o caráter de Deus é santo, é perfeito, é bom. E é tão bom o caráter de Deus, que todas as coisas boas que existem procedem do caráter dele. Ele é a bondade, ele é o amor, ele é a fidelidade. Olha o caráter de Deus como é perfeito. E é de lá que procede, mesmo a nossa imagem e semelhança, procede de lá. Então, se você é capaz de fazer uma bondade, ou de ser fiel ao seu marido, à sua esposa, você não tem nenhum louvor nisso. Isso procede da imagem e semelhança ofuscada que ainda existe em você. Está lá, ainda tem um pinguinho lá do que Deus é. Agora, em contrapartida, o caráter do homem revela quem o homem é.
os seus desejos, que não são bons, oficializados, concretizados, geram pecado. Realizados geram pecado. E os pecados consumados geram o quê? A morte, tanto física quanto espiritual. Perceba que Tiago está falando de caráter. É disso que ele está falando. O que amadurece na vida do cristão quando ele passa pelas provações e é aprovado? O caráter. O caráter de Cristo é forjado nele. É isso que é maturidade. É não ser mais você, é ser Cristo. É isso que nos traz o processo de santificação. A autoanulação, não ando no conselho dos ímpios, pelo contrário, ando meditando na palavra de Deus dia e noite. E é isso que molda o meu caráter. Está com dificuldade no seu caráter? São nos momentos só, nos momentos onde ninguém está vendo e que você mostra o caráter que você tem. Se o caráter que está sendo alimentado no teu coração é aquele caráter que procede do desejo do teu coração, ou se o caráter que está crescendo dentro de você é o caráter de Cristo. Tá? Eu tenho condições de ver isso? Não tenho. Eu tenho condições de perceber o crescimento e a maturidade na sua vida? Tem. Sim. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Isso é maturidade ou imaturidade. O teu coração tem sido um coração de um caráter forjado pelos teus desejos ou forjado pela palavra de Deus? Fecha os teus olhos. Vamos orar por isso. Senhor, é tão lindo esse texto. Muito bom. Muito bonito, Senhor. Como tu chegaste a essa inspiração, a esse material que a gente tem, perfeito. Cada vírgula, cada letra, a gramática, cada ponto, cada parágrafo, é incrível. É incrível como a tua palavra, ela se mostra para nós, à medida que a gente se debruça nela. É incrível como Tiago costura os primeiros versículos, quando ele fala sobre ser servo do Senhor, e quando ele chega lá no versículo 18, falando de quem tu és. E durante esse processo, esse percurso do versículo 2 até o 17, como a tentação e a provação vai nos conduzir ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela penetra no nosso coração como uma faca de 2 gumes, de 2 cortes, afiada dos 2 lados. Ela penetra com a facilidade no nosso coração, Senhor. Desvendando as coisas no mais oculto do nosso ser. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque a sensação que nos dá agora, eu sei que meus irmãos estão sentindo isso também, é de impotência. É de impotência. Porque muitas vezes nós seguimos os desejos do nosso coração, Senhor. E muitas vezes a gente patina na nossa vida cristã, em meio às provações, sucumbe aos nossos desejos, às nossas tentações,
resiste às provações e a gente continua vivendo uma vida medíocre, limitada de conhecimento, de experiências com a Tua Palavra e com o Senhor em nós. Por favor, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada a tomar as atitudes corretas, as decisões corretas, segundo a Tua Palavra. Nos ajuda a crescer no conhecimento dela, nos tornarmos crentes mais saudáveis, mais maduros, porque o desejo nosso, no fim de tudo isso, é que Teu nome seja glorificado. Agora, os meus irmãos que estão tendo dificuldade, precisam de sabedoria, estão pedindo para o Senhor nesse momento, dá a eles, Pai, sabedoria que vem da Tua Palavra, para que eles cresçam, continue crescendo, rumo ao processo de maturação, de santificação, te conhecer mais, enfim, te conhecer mais nos faz sofrer menos, Pai. Não porque os problemas acabam, mas porque a gente reage diferente aos problemas. Nos abençoa assim. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Tá bom.